Olá, bom dia, graça e paz. Hoje, terça-feira, 21 de novembro de 2023, uma ótima oportunidade para a gente também meditar na palavra do Senhor. Você é muito bem-vindo aí, muito bom receber cada um aí que vai assistir, que está assistindo, que vai assistir depois em algum momento. Eu falei bom dia, mas pode ser que seja boa tarde, seja boa noite. Ontem um irmão me deu boa noite, né? Ele conseguiu assistir só à noite e me cumprimentou lá. Então, louvado seja Deus por você que tem dedicado um tempinho para ouvir da palavra de Deus, tá? E hoje a nossa leitura vai se basear em Gálatas capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 15, que diz assim, ó: E vós sabeis que primeiro vos anunciei o evangelho estando em enfermidade da carne. E não rejeitastes nem desprezastes isso, que era uma tentação na minha carne. Antes me recebestes como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Qual é, logo, a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancaríeis os vossos olhos e mos darias. Então aqui o Paulo, apóstolo, escrevendo aos Gálatas, eu pego esse recorte aqui dessa parte, onde ele está dando um testemunho pessoal acerca do encontro dele com aqueles irmãos, lá naquele lugar, na Galácia, onde ele fundou aquela igreja, onde ele iniciou aquele processo, aquele trabalho cristão, né, que precisava ser iniciado na Ásia Menor, e ele então vai ali. As condições, entretanto, em que isso se dá, são um tanto quanto curiosas, e vai servir como base para a nossa reflexão aqui, né? Bom, a princípio vamos pensar o seguinte: essa carta foi escrita em torno de 20 anos depois da morte e ressurreição de Jesus. Então o cristianismo estava nascendo ainda. A ruptura do cristianismo com o judaísmo, o cristianismo saindo de dentro do judaísmo, essa ruptura é lenta. Aliás, nós falamos sobre isso na escola dominical e no culto da manhã, domingo, né? Que toda mudança de costumes, toda mudança de cultura, toda ruptura e nascimento de alguma coisa nova leva muito tempo. Mudança de mente é uma coisa que leva tempo para acontecer, né? Então, o cristianismo não é uma coisa que surgiu no final de semana. Ah, vamos abrir uma igreja? Pronto. Não, não era isso. O judaísmo já era uma religião milenar, né? Que já o pessoal já estava todo incrustado nessa religião, estava todo mesmo formatado por essa religião, por essa maneira de viver, por esse costume, por essa forma de ser, né? E de repente vem a proposta do cristianismo. A carta aos Gálatas é uma das cartas, é um dos tratados teológicos mais importantes do Novo Testamento, porque ele fala exatamente sobre essa ruptura. Paulo encontra na Galácia algumas pessoas que têm um comportamento muito tradicionalista no que diz respeito ao judaísmo, muito tradicionalistas, muito firmes com relação ao judaísmo. E ele tem dificuldade de romper essa estrutura judaica da cabeça deles para implantar a ideia do cristianismo, para dizer para eles que o Cristo que eles pregavam é Jesus. Então, isso para a gente parece fácil, para eles foi muito difícil. Era um trabalho muito árduo, dependia muito de uma força mental, de um poder espiritual, de uma energia que Paulo, nesse momento, não tinha. O texto que a gente leu fala exatamente isso. Gálatas 4, de 13 a 15, Paulo vai falar sobre a enfermidade dele. É bem possível, segundo alguns estudiosos, que Paulo tenha contraído malária. E aí a malária, ela dá tonteira, febre alta, às vezes delírio, e alguns tipos, algumas formas, né, da manifestação da doença, traz problemas nos olhos, sérios problemas nos olhos. E era o que Paulo estava relatando aqui na carta aos Gálatas, onde ele deixa muito claro que ele tem sérios problemas nos olhos. Nesse versículo 15, por exemplo, ele fala: vocês quase arrancaram os olhos de vocês e colocaram em mim. Eu estava enfermo na carne. Ele fala no versículo 13, eu estava enfermo na carne. O meu corpo estava fraco, estava ruim, mas a mente estava boa. O espiritual estava bom. Porque nesse contexto de fragilidade humana, de fragilidade física, ele consegue fazer um dos melhores tratados teológicos que a gente conhece, que é a carta aos Gálatas. Ele confronta os medalhões do judaísmo naquela região e prova para eles que Jesus é superior àquele contexto antigo da religião judaica. Mas ele faz isso com enfermidade na carne. Quantas vezes, irmãos, a gente também não tem que fazer a obra de Deus com enfermidade na carne? Quantas vezes a gente está precisando de oração e Deus chama a gente para orar por alguém? Quantas vezes você não tem condições absolutamente nada para fazer uma coisa acontecer na obra de Deus ou para ajudar uma pessoa, para se levantar para ajudar uma pessoa
mas Deus te levanta, Deus te convoca para isso, e não há reserva física em você, não há reserva mental. Às vezes você está com a cabeça confusa, você está triste, você está irritado, você está amargurado, você está angustiado, depressivo. Muitas vezes a sua mente está em frangalhos. Mas aí Deus fala contigo assim: olha para o fulano, ajuda o fulano. E aí você tem que pegar toda essa turbulência mental que você tem, da sua mente ruim, às vezes até da sua espiritualidade. Você está se sentindo mal diante de Deus, mas Deus te chama para fazer a obra. E fisicamente também, às vezes você está com o corpo enfraquecido, com dificuldade de locomoção até, doendo alguma coisa, fragilizado. Mas aí Deus fala: faz a minha obra. A reserva não está em nós, a reserva está em Deus. Deus deposita um pouco mais da graça. Deus deposita um pouco mais do seu material espiritual, né? Nós somos depositários desse material espiritual. Então ele deposita um pouco mais para nos dar força. É isso que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 12, né? A sua graça me basta. Paulo fala lá, algumas pessoas fazem ligação do espinho na carne com esse problema dos olhos. Porque ele fala aqui em Gálatas 4, depois no final de Gálatas ele fala assim, ó, veja com quão grandes letras vos escrevi, porque outrora Paulo falava, ditava e alguém escrevia, porque ele não conseguia escrever. Mas ele fala que a carta, ele fala assim, eu mesmo de próprio punho escrevi a vocês e observe o tamanho das letras. Quer dizer, ele teve dificuldade até para escrever a carta aos Gálatas, mas ele fez questão de escrever de próprio punho, dada a importância do lugar, dada a importância daquilo que ele estava falando. E lá em 2 Coríntios capítulo 12, ele fala sobre o espinho na carne dele, que era um grande problema que ele pedia a Deus para tirar. 3 vezes ele orava e pedia a Deus para tirar. E Deus fala, olha, minha graça te basta. Eu vou depositar mais um pouquinho de graça, Paulo, para você resistir. E às vezes Deus faz assim conosco. Às vezes ele faz assim contigo. Quantas vezes a gente chega na igreja com uma aparência derrotada, porque a gente está enfraquecido fisicamente, está enfraquecido mentalmente, está até balanceado espiritualmente, porque está tudo interligado. Mas aí você participa do culto, na coletividade, e isso vai te animando, vai te levantando, e a partir de tudo que você está participando ali, Deus vai depositando um pouco mais da sua graça no seu coração, né, na sua vida, e você sai dali melhor. Quantas vezes aconteceu isso? Quantas vezes você estava enfraquecido, foi visitar uma pessoa no hospital, no intuito, não, tem que visitar o fulano, aí você vai visitar uma pessoa no hospital para levar uma palavra de consolo, para orar pela pessoa, e a pessoa lá fala alguma coisa contigo, lá no leito dela, enfraquecida no corpo, mas ela fala alguma coisa ali que entra como um bálsamo que vem depositar um pouco mais de graça nos nossos corações, né? É o Deus que a gente serve, né? É o Deus que a gente serve, sempre nos sustenta. Eu já falei aqui várias vezes sobre a irmã Valdeia, né? Tem 2 irmãos aí de Leopoldina, né? A irmã Ana Maria, meu sogro José Antônio. A irmã Valdeia, que é um exemplo para nós, né? Que faleceu, ela enterrou vários filhos, morreu com cirrose hepática, sem nunca ter bebido. Mas que experiência de fé que essa irmã deixou, né? Nitidamente, a gente via que a graça de Deus sustentava ela. A gente via a nossa irmã Hortência, por exemplo. A irmã Hortência fez aniversário esses dias e ela disse assim, agora eu não trabalho mais para Deus, antigamente eu trabalhava. Trabalho assim, agora Deus chamou ela para outro setor, né? Ó, sai da linha de produção, vem para o escritório. Vem cá, vem orar pelo pessoal. E ela está ali, deixando Deus usar ela em oração, e à medida que ela vai orando, Deus vai depositando graça na minha vida, Deus vai depositando graça na sua vida, Deus vai depositando graça na vida da igreja, através do joelho dela dobrado lá no quarto, né? E além do mais, Deus vai depositando graça na vida dela para resistir às tribulações que ela passou, porque a irmã Hortência também tem um testemunho muito forte, né? A mente dela está boa, o espírito dela está bom, mas a carne sente todo o sofrimento que ela já passou, de ter enterrado todos os irmãos, enterrado pai e mãe, né? Enterrado filho. Não é uma experiência muito fácil. Se não for a graça de Deus nos sustentar, a gente não consegue não, sabe? Não consegue mesmo. Mas existem obras importantes a serem feitas, existem pessoas a serem alcançadas, né? E a gente não pode se deixar vencer. Na semana passada eu fiz uma live falando que a gente precisa se permitir, ou seja, descansa quando precisar descansar. Aí a gente tem que ter discernimento para saber quando é o momento. A Bíblia fala em João capítulo 4 que Jesus estava com fome e com sede. Literalmente com fome e com sede. Ele pede os discípulos para comprarem comida e senta do lado de um poço, uma mulher vem buscar água, e ele fala com essa mulher, me dá água, estou com sede. Ali não era só um pretexto para ele iniciar uma conversa e pregar o evangelho para aquela mulher. Ele estava com sede mesmo, ele estava com fome mesmo.
mas ele estava fazendo a obra apesar disso. Os discípulos chegaram com a comida e ele falou: espera um pouquinho, que eu tenho umas pessoas que eu vou receber aqui agora, vocês não têm nem ideia. Os discípulos: mas mestre, a gente tem que comer. Pode comer aí que eu vou resolver isso aqui. E ele prega para uma multidão de pessoas que a mulher vai trazer, que se convertem e o evangelho entra em Samaria. Então há momentos em que Deus vai falar contigo assim: avança mais um pouco. Mas eu estou fraco. Avança mais um pouco. Né? Tem dias que vai ser assim. Tem dias que Deus vai nos empurrar e falar: vai mais um pouquinho para frente. Às vezes o corpo está fraco, a mente está fraca, a fé está estremecida, mas Deus fala assim: olha, avança mais um pouquinho. Né? Tem dias que a gente nota nitidamente que a gente só está de pé por causa da graça de Deus. Ontem eu tive pesadelos à noite, à madrugada, acordei 3 da manhã, não consegui dormir mais e vim fazer a live 8 horas, era 15 para as 8, não tinha absolutamente ideia de nada do que eu ia falar. Eu estava bem mal, ontem eu estava mal, mentalmente falando, estava mal, não tinha condições. E é daí que vem essa live de hoje. E aí eu fiz uma oração, falei com Deus: Senhor, eu tenho a live para fazer. Talvez ela não seja muito importante, mas uma pessoa ou 2 pessoas vai ouvir essa live e pode ser abençoada. Me dá graça. E aí Deus me deu a palavra, que ao meu ver foi uma palavra muito simplesinha, foi só para cumprir a tabela mesmo, ao meu ver. Mas à noite eu recebi mensagem de pessoas que assistiram a live e foram abençoadas. Então a gente nunca sabe quando Deus vai usar a nossa vida. E às vezes, a maioria das vezes, Ele usa quando a gente se sente fraco. Porque Paulo vai dizer em 2 Coríntios 12, quando estou fraco, aí eu estou forte, porque é na minha fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Quando você se sentir fraco, não desanima não. Vai fraco mesmo. Vai fraco mesmo. Encontra com quem tiver que encontrar, vai na igreja mesmo. Não vou na igreja porque estou me sentindo muito fraco. É lá que você vai se fortalecer. Isaías teve uma das melhores experiências da vida dele quando estava fraco. O rei Uzias tinha morrido, ele estava chateado, o rei era primo dele, ele tinha a ideia de que o rei era o Messias que ia salvar a nação, mas ele ficou decepcionado porque o rei morreu, ele ficou frustrado, ele foi para o templo e ele vai orar, e quando vê, o céu se abre e ele vê a glória de Deus se manifestando, ele vê serafins voando, ele vê o trono da graça de Deus e ele escuta o chamado de Deus para a obra missionária. Lá no capítulo 6 do seu livro, foi na fraqueza de Isaías que Deus o chamou para uma grande obra. Então, consulta Deus aí quando você se sentir fraco. Veja com Deus se é o momento de descansar ou se é o momento de dar mais um passo. Só mais um passo. Só mais 2 passos. Só mais isso aqui. Quem sabe, né, nesse primeiro passo, nesse segundo passo, que Deus vai te fortalecer e você vai ter uma grande experiência com Ele. Que Deus nos abençoe. Que o poder de Deus continue se aprimorando nas nossas fraquezas, né? Porque isso vai fortalecendo a nossa fé, que é o mais importante. Um bom dia aí para a irmã Ana Maria, para o irmão José Antônio, meu sogro, e para o Gleice e para todos os irmãos que estão aí. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. E obrigado que o Senhor nos sustenta nas nossas fraquezas. Em nome de Jesus. Amém. Que a sua terça-feira seja abençoada pelo Senhor. Deus abençoe.